Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Ediane, sou a professora de matemática e hoje nós vamos ver um pouco, né, mais direto, de uma forma mais direta, mais prática sobre potenciação, tá bom? Então, primeiro, né, o que é potência, né? Potenciação vem da ideia, né, de potência. Então, o que é potência, né? Como é que a gente representa uma potência e o que cada coisa significa dentro dela, tá? Então, potência é a expressão A elevado a N, certo? Que representa um produto de N fatores iguais ao número real A, em que N é um número natural e esse N ele precisa ser diferente de zero, tá bom? Então, nós temos aí, como é que a gente representaria isso, né? Como esse produto de N fatores. Então, nós temos aí, né, A elevado a N, então vai ser igual a vezes A, vezes A. Aí tem aí reticências, né, vezes A. Essas reticências significa que continua tendo fatores A, certo? Então, por isso que a gente chama N fatores. Por que N fatores? Se vocês observarem, o nosso expoente, ó, A elevado a N. Então, o nosso expoente é igual a N. O que é que isso significa? Que a quantidade de fatores vai ser igual ao número do expoente. Então, como nesse caso, como o nosso expoente é N, então nós temos N fatores, tá? Eu já acabei de falar, né, que o N é igual ao expoente. E o A, né, como é que a gente chama o A na potência? Vai ser igual à base da potência, tá bom? E aí eu trouxe alguns exemplos, tá? Muitas pessoas confundem, né? É muito comum muitas pessoas confundirem, tá? Até mesmo a professora, vez ou outra, confunde. Mas vamos tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção. Quando a gente tem 3 elevado a 4, né? Ou seja, nosso expoente é 4. A gente tem que tomar cuidado para não fazer essa operação automática. 3 vezes 4. Não é 3 vezes 4. Esse 4 está aí significando que o número 3 ele vai aparecer 4 vezes. E estará sendo realizada a operação de multiplicação entre esses fatores, né? Como eu trouxe aí, bem destrinchado. Nós temos 3 elevado a 4 igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que quando a gente realiza esse produto, nós chegamos ao resultado 81, tá bom? O próximo exemplo que eu trouxe já foi com um número negativo, né? Nós temos menos 2 elevado a 5. Então, novamente, não é menos 2 vezes 5, não vai ser menos 10 esse resultado. Olha a diferença que vai ser, tá? Vai ser igual ao quê? A menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ou seja, aparece 5 vezes o fator menos 2, certo? E sempre é uma multiplicação entre eles, tá? Quando a gente multiplica, lembrando lá da regrinha de sinais, nós vamos chegar ao resultado menos 32, tá? O próximo exemplo, vocês observam aí, que é uma fração e também negativa, tá? Então, nós temos menos 1/6 elevado a 3. Então, novamente, é menos 1/6 vezes menos 1/6 vezes menos 1/6. E aí tem que lembrar, além de lembrar de potência, além de lembrar da regra de sinais, tem que lembrar da multiplicação entre frações, né? Que aí a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, quando a gente realiza essas operações, nós chegamos que o resultado é igual a menos 1 sobre 216 avos, tá? E o último exemplo, nós temos menos 1,4 elevado a 2, que é igual a menos 1,4 vezes 1,4, que é igual a 1,96, tá bom? Se vocês observarem, ó, vou voltar lá. A gente teve 2 exemplos, né? Tivemos 3 exemplos com números negativos. E aí, nesses 3 exemplos, 2 deles eram com expoente ímpar e um com expoente par. E o que é que a gente observou? Que quando a gente tem um número negativo elevado ao expoente par, vai ficar positivo. E quando a gente tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, vai ficar negativo, certo? Então, expoente par, número negativo elevado a expoente par, fica positivo.
Número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Eu acho que eu fiz uma confusão aqui. Tá. Então, o que a gente observa? Número negativo elevado a expoente par fica positivo. E número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo, tá? Então, nós temos algumas propriedades que estão relacionadas à potência, tá? Então, nós temos multiplicação com potências de mesma base, é a primeira dela, tá bom? Então, dado o número real A, não nulo, ou seja, ele não pode ser igual a zero, tá? E sendo Mn dois números inteiros. Aí, dois números inteiros a gente já sabe que podem ser números positivos ou negativos. Então, nós vamos ter, ó, A elevado a M vezes A elevado a N igual a A elevado a M mais N. Então, o nome da propriedade já diz tudo, é multiplicação com potência de mesma base. A nossa base é A, tá? Só os nossos expoentes que são diferentes, que podem ser diferentes ou não. O importante é que eles sejam dois números inteiros, tá? Então, o que a gente faz quando a gente tem isso? Quando é multiplicação de potência de mesma base, a gente está repetindo a base e somando os expoentes, tá? Independente quem eles são, sejam eles qual for, desde que sejam números inteiros, tá? Então, eu trouxe aí o exemplo. 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3. Então, o que a gente faz? Repete a base, que é 7, e soma os expoentes. Quando a gente soma 2 mais 3, é igual a 5, tá bom? A próxima propriedade é divisão com potências de mesma base, tá? Então, bem parecido com o que a gente tinha lá na multiplicação, né? Dado o número real A, não nulo, ou seja, diferente de zero, e sendo Mn dois números inteiros, então, A elevado a M dividido por A elevado a N. Ou, lembra lá, toda fração é uma divisão, então pode vir representado na forma de fração também, essas potências, certo? Então, ou, né, vamos ter A elevado a M sobre A elevado a N, né? É uma divisão no formato de uma fração. Então, o que é que acontece? Isso é igual a A elevado a M menos N. Então, simplificando, quando a gente tem divisão com potência de mesma base, às vezes a gente encontra também com o nome de quociente com potências de mesma base, certo? Quociente e divisão é a mesma ideia. Produto e multiplicação é a mesma ideia, tá? Então, o que é que acontece na divisão? Nós repetimos a base e subtraímos os expoentes, ou diminuímos os expoentes, tá? Então, fazendo um paralelo, multiplicação, a gente soma os expoentes, divisão, a gente subtrai, certo? E aí o exemplo que eu trouxe foi 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3. Então, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, 5 menos 3 é igual a 2. A próxima propriedade ela é chamada de potência de uma potência. Ou seja, a gente já tem uma potência ali, tá? Já é um valor que já é uma potência, e esse mesmo valor que já é uma potência está elevado a outro valor também. Então, gera uma potência de uma potência, certo? Então, dado o número real A, não nulo, e sendo Mn dois números inteiros, então, ó, A elevado a M, potência, e a potência dela é elevado a N. Então, nós temos uma potência de uma potência. Então, isso vai ser igual a A elevado a M vezes N. O que é que isso está dizendo de uma forma mais simples? Que quando a gente tem uma potência de uma potência, o que é que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes, certo? Então, multiplicação, somamos os expoentes, divisão, subtraímos os expoentes, e potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes, tá legal? Então, um exemplo que eu trouxe aí, ó, 0,5 elevado a 4 elevado a 3. Então, repetimos a base, que é 0,5, multiplicamos os expoentes, 4 vezes 3. Então, vamos chegar ao resultado, 0,5 elevado a 12, certo?
E lembrando, aí a gente só está aplicando as propriedades, não estamos calculando as potências, certo? Só aplicando as propriedades. Essa outra propriedade aqui, cuidado para não se confundir, tá bom? Agora as bases não são iguais, são bases diferentes, tá bom? Então, ela é chamada de potência de um produto ou de um quociente, que como eu disse anteriormente, produto está associado à ideia de multiplicação, quociente está associado à ideia de divisão, tá? Então, dada uma potência, ó, a gente tem dentro do parêntese, ó, A vezes B elevado a N, ou A dividido por B elevado a N. Quem são esses A e B? Então, sendo A e B dois números reais não nulos, ou seja, não pode ser zero, e N um número inteiro diferente de zero, certo? N não pode ser igual a zero. Então, aí vamos ter aí nossa regrinha, ó. A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Ou seja, se vocês observarem aí, a gente distribuiu o expoente para cada um dos valores que estava dentro do parêntese. E a mesma coisa a gente faz com a divisão, só que vai manter a operação, né? Então, vai ser A dividido por B elevado a N é igual a A elevado a N dividido por B elevado a N, tá? Então, não adianta, gente. Se a gente tem uma potência nesse formato aí, a gente não pode realizar a multiplicação e aí elevar o resultado ao expoente que está lá. Não, o resultado vai ser totalmente diferente, tá? Então, a gente tem que distribuir o expoente para cada um dos fatores que estão lá dentro do parêntese. E aí sim, se pedir para calcular a questão, né? A gente vai realizar esses cálculos, né? Resolvendo a potência e depois realizando a multiplicação. Mas primeiro a gente precisa distribuir o expoente para cada valor que está dentro do parêntese, tá? Como eu trouxe aí nesses exemplos. A gente tem 2 vezes 5 elevado a 3. Então, isso não vai ser igual a 2 vezes 5, que é 10 elevado a 3. Não vai ser, o resultado é totalmente diferente, a gente precisa seguir a regra, tá? Então, vai ser 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, tá bom? Só para vocês terem uma ideia rápida, né? Que aí a gente só está aplicando propriedade, não está calculando potência. Só para vocês terem uma ideia rápida de quanto seria diferente, né? Aí a gente teria 8 vezes... Né? 2 elevado a 3 é 8, 5 elevado a 3 é 125. 8 vezes 125, será que daria o mesmo resultado? Então, uma coisa para se pensar. Então, primeiro faz a distribuição, depois calcula o resultado, certo? Se pedir para calcular o resultado, ou se pedir só para aplicar a propriedade, a gente só faz a distributiva. Então, se a gente tem 5 dividido por 11 elevado a 4, vai ser igual a 5 elevado a 4, inicialmente, dividido por 11 elevado a 4, tá bom? Distribui os expoentes e aí calcula-se a questão pedida, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, essa condição. Nós temos potências em que o expoente é zero, né? Então, o que é que acontece quando o expoente é zero? Então, para todo número real A, com A diferente de zero, o que é que a gente vai ter? Que A elevado a zero é igual a 1, ou seja, qualquer valor, qualquer coisa que esteja elevado a zero, né? Desde que seja diferente de zero, a base, né, gente? Não vai ser zero elevado a zero, isso aí é uma indeterminação, tá bom? Então, qualquer número que seja diferente de zero, que esteja elevado a zero, vai ser igual a 1, tá? E agora, quando a gente tem o expoente inteiro negativo, né? A gente falou tanto do expoente inteiro, mas até agora a gente não viu nenhum sendo negativo, né? Só viu todos os expoentes sendo positivos. Então, para todo número real A, com A diferente de zero, nós vamos ter, ó, que A elevado a menos N, tá vendo aí? O menos, o expoente é negativo, vai ser igual a 1 sobre A elevado a N. Vamos lembrar lá de fração inversa, o conceito de fração inversa que a gente viu na aula sobre operações com números racionais, tá? Vamos lembrar da fração inversa.
E aí nós vamos inverter, não é? Nós estamos invertendo. Se era A elevado a menos N, né? Ficamos com 1 sobre A elevado a N. Vocês observam o quê? Que o expoente ficou positivo. Quando a gente inverteu o número, o seu expoente ficou positivo. E esse N precisa ser diferente de zero, senão a gente já sabe, né? Que é igual a 1, tá bom? Então, tá aí os exemplos, ó. O primeiro exemplo que eu trouxe foi 2 elevado a menos 3. Então, o que é que acontece? Vamos inverter primeiro 2. Então, fica 1 meio, né? Ou 1 sobre 2. E tudo isso, gente, olha, vai estar elevado ao expoente, só que positivo agora, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai ficar com o quê? 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a o próprio 1. E 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, tá? E o próximo que eu trouxe agora já tem uma fração, tá? Mas é a mesma coisa, nós vamos inverter a fração. Então, nós temos menos 4 sétimos elevado a menos 2. Então, nós vamos ter agora quem? Vamos trocar. Quem é numerador vira denominador e quem é denominador vira numerador. Então, nós vamos ter menos 7 quartos elevado a 2. E aí, a mesma coisa. Como é que a gente dá continuidade? A gente tem que fazer menos 7 elevado a 2 e 4 elevado a 2. E aí, menos 7 elevado a 2 é menos 7 vezes menos 7. Sinais iguais fica positivo. 7 vezes 7 é igual a 49, tá? E 4 vezes 4 é igual a 16. A gente observa que não dá para simplificar, então a fração para por aí, tá bom? Bom, gente, essa foi a aula sobre potenciação. Espero que todos vocês tenham entendido e até a próxima aula.